Sejam bem-vindos aos 5 minutos e nós vamos falar agora de uma pesquisa que olhou a diferença salarial do brasileiro, a diferença mais especificamente do que ganham os políticos, do que ganham os servidores do judiciário e do que ganha a população do país. O que vocês acham? Você acha que deu muita diferença ou pouca, hein? Vocês acham que o Brasil, num ranking dos países de que tem maior desigualdade, tá no alto ou tá mais para baixo, hein? Qual posição você acha que a gente tá? Queria agradecer a todo mundo que está se inscrevendo no canal. O canal está começando agora, então cada inscrição é muito importante e cada inscrição realmente é um negócio assim top demais, porque me dá aquela coisa assim de querer fazer, sabe? Porque estão tendo, cara, muitos comentários de esquerdistas nos comentários, sabe? Eu não conseguia imaginar o tanto de comentário esquerdista que ia ter, tá tendo muito comentário. Então, assim, as inscrições realmente são uma coisa excelente que tá acontecendo, sabe? O canal começou tem só 3 semanas e nós já estamos com 91 inscritos. Eu tô achando que tá sendo ótimo, sabe? Lembrando aqui que os conteúdos aqui são de direita, conservadores, liberais, libertários. Então, se por acaso você é de esquerda e tá aqui, provavelmente você tá no lugar errado, né? Então vamos lá, vamos para a notícia. Políticos e juízes brasileiros recebem 20 vezes mais que a renda média da população. Estudo do Livres aponta que o Brasil está atrás apenas da África do Sul e do México em desigualdade salarial no setor público. Olha só, isso aqui tudo, 20 vezes mais, e eles não estão considerando. Eles estão considerando o salário base, entendeu? Do judiciário. Não estão considerando nada além do salário base. Você imagina se for considerar os super salários. Vamos ler aqui. O Brasil tem um dos piores índices de desigualdade de renda entre gestores públicos e a população do país, atrás de nações como Chile e Argentina. Aqui, políticos e juízes federais podem chegar a vencimentos cerca de 22 vezes maiores que o salário médio dos brasileiros. O presidente da República e os deputados federais ganham 21 vezes o salário médio da população do país, enquanto os políticos receberam remunerações de 44 mil no ano passado. A renda domiciliar per capita nacional foi de 2.069, segundo o IBGE. Mas isso aqui não está colocando nada que os caras... 44 mil, mas os caras recebem plano de saúde, tem aposentadoria e tem mais um monte de outras coisas ainda. E a verba que eles recebem de gabinete? Já pensaram no custo que é cada deputado federal do Brasil? Na verdade, nem eu sei, eu vou colocar aqui agora. Qual o custo mensal de um deputado federal no Brasil? Vamos ver aqui, ó. Ó, não saiu uma resposta do Google não, hein? Vamos ver aqui, ó. O custo exato mensal do Brasil com política é difícil de calcular, mas um estudo de 2021 estimou que cada parlamentar custa cerca de 528 vezes a renda média do brasileiro, sendo o país que mais gasta com políticos em proporção à renda da população. Em valores anuais, este custo pode chegar a 24 milhões por parlamentar, somando salários, benefícios e verbas para despesas de gabinetes. Você vê que isso aqui dá muito mais do que as 21 vezes que eles estão falando aqui na pesquisa, né? Os dados... continuando aqui agora a reportagem. Os dados são do Índice de Disparidade Salarial de 2025, feito pelo Livres, grupo voltado ao liberalismo econômico. O índice calcula quantas vezes o salário de um político ou servidor é maior do que a renda média da população. Foram avaliados 16 países. Então vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui, ó, a avaliação dos países aqui, ó. Olha só que isso aqui dá pra gente uma métrica bem bacana da gente observar. Então aqui, ó, na frente de todo mundo tá o México, depois a África do Sul, e o Brasil tá praticamente empatado com a África do Sul, ó. Você vê que o próximo país, ele já vem aqui bem para baixo, aqui é as Filipinas, depois o Chile e tal. Você vê que a Argentina já é bem menor, os outros já são bem menores, ó. Aí se você olhar aqui, ó, os Estados Unidos, ó,
é mais ou menos um terço do que aqui é o Brasil. Nova Zelândia também, aqui para baixo, né? O Reino Unido, ó, menos que um terço. E o Japão é quase que, possivelmente, um oitavo do que é o Brasil. E o que vocês acham que esses caras fizeram para ter esse índice menor lá? Isso aqui é em comparação com o salário do Executivo Federal. O Executivo Federal comparativamente com a média da população. O que será que eles fizeram para ter? Será que fizeram uma lei proibindo as empresas e proibindo o funcionalismo de ser mais alto? Ou será que é porque lá com mais liberalismo econômico, lá as pessoas ganham mais? O que será que é? Agora o índice aqui, ó, da disparidade salarial do legislativo. Então, vamos ver quanto que é em relação ao legislativo. Mas isso aqui estão só os estados do Brasil, tá vendo? Ó? Então tá aqui, ó. Cada estado, quanto que o deputado federal, o senador, ganha mais do que a população. Quantas vezes? Então, tá vendo aqui, ó, no Distrito Federal são 12,8 vezes, aí São Paulo 16 vezes, Rio Grande do Sul 16 vezes, aí vai até 40 vezes aqui, ó, mais. Mas então isso aqui, ó, é comparando Brasil com Brasil. Agora, olha só que interessante essa comparação aqui que nós vamos fazer agora. Aí na média do Brasil, aqui, ó, 21 vezes mais, né, que os políticos do Legislativo Federal ganham em relação à população. Agora aqui, ó, a Argentina, 4 vezes. Reino Unido, 3 vezes. Estados Unidos, 3 vezes. Portugal, 3 vezes. Então você vê que nessa comparação, proporcionalmente, o Brasil é quase 10 vezes mais do que Portugal, por exemplo. Agora aqui, ó. Aqui eu acho que talvez seja onde deu a maior disparidade de todas. Vamos lá. Índice de disparidade salarial do Judiciário Federal. Quantas vezes o salário do magistrado ou procurador é maior do que a população? Então aqui, ó, juízes federais, 23 vezes, ministro do STF, 22 vezes, ministro do STJ, 21 vezes, procurador da República, 20 vezes. E esse tracinho aqui, ó, de 11,9 é a comparação internacional da Suprema Corte da Argentina. Então a Suprema Corte da Argentina tá mais ou menos aqui na metade, ó, do que ganha os brasileiros, entendeu? Os juízes, os servidores do judiciário brasileiro. Vamos lá então aqui, ó. Vamos continuar aqui agora na matéria, porque eu achei que aqui ficou muito interessante. Olha só. Na Argentina, por exemplo, o presidente teve uma remuneração cerca de 4 milhões de pesos, que dá 16 mil reais, em 2024. Enquanto a renda média da população do país foi de 442 mil pesos, ou seja, 1.812 reais. Então o que é? O presidente ganha 16 mil reais, população média ganha 1.812 reais. Dá uma diferença de 10 vezes. 9,2 vezes, tá falando ali. Ó. Já no Chile, o presidente ganha 13,7 vezes maior do que o salário médio da população. A remuneração do chefe do executivo é de 7,5 milhões de pesos chilenos, que dá 42 mil reais, enquanto a renda dos chilenos é de 555 mil pesos, que dá 3.109 reais. As diferenças são ainda maiores no caso dos deputados federais. Na Argentina, os salários parlamentares é 4,5 vezes maiores do que da população do país. 4,5 vezes. A cifra cai para 3,7 vezes no Reino Unido e para 3 vezes só em Portugal, né? Que a gente olhou em cima. Aí que vai citando outros dados e tudo mais. Aí tá falando de onde aqui que usaram os dados. Agora, olha só aqui que interessante isso aqui para vocês. O levantamento não considera salários recebidos por servidores concursados ou comissionados no Executivo Federal. Nesses casos, as diferenças podem ser ainda maiores, levando em conta as carreiras mais bem remuneradas. Advogados da União ganharam 547 mil em honorários no ano passado, como revelou a Folha. Para especialistas, a diferença de renda entre os mais bem remunerados no setor público e a população do país pode gerar desconfiança. Olha, vocês acham? Você acha que pode gerar desconfiança? Não, não vai gerar não, gente. Pô, desconfiança, não vamos desconfiar do serviço público? Nunca.
Isso porque, devido à renda elevada, os políticos e a elite do funcionalismo não dependem dos serviços públicos, como é o caso de boa parte dos brasileiros. Eles costumam acessar, por exemplo, redes particulares de saúde, além de matricular os filhos em escolas privadas. Aí eles continuando aqui. Como a população entende que essas pessoas não estão familiarizadas com aquele ambiente que é dos serviços públicos, né? A crença de que elas podem legislar de forma eficiente sobre isso diminui. Olha só, será que diminui? Afirma Magno Cal, diretor do Livres. Há potencial de corroer a crença nas instituições da democracia representativa. Olha só, aqui um outro dado aqui, ó. Aqui tá o salário maior do que a média faz com que a população tenha um sentimento de injustiça. Não, injustiça, não, temos não. E isso talvez ajude a minar a legitimidade do Estado, afirma Cibele Francesi, professora de administração pública da FGV. Para ela, o caso do judiciário é mais grave devido aos supersalários, que extrapolam o teto constitucional. Francesi afirma que as remunerações de agentes políticos do Executivo e do Legislativo correspondem com seu grau de responsabilidade, sobretudo no caso do presidente da República. Embora tenham vencimentos elevados, políticos não contam com os mesmos benefícios dos servidores do judiciário, com as verbas indenizatórias, livres de imposto de renda e o direito a 2 férias no ano. Olha só, cara, 2 férias. Olha só, agora, olha aqui como é que eles fecham. Vamos fechar aqui com chave de ouro. Não temos evidência de que o gasto com salários de políticos prejudique a qualidade dos serviços públicos. A gente tem evidência de que a qualidade depende mais de um serviço público bem gerenciado, de uma boa gestão e desempenho e pessoas capacitadas trabalhando tanto nas carreiras públicas quanto na ponta. Olha, esse ponto aqui eu vou confessar para vocês que eu discordo. Eu acredito que é impossível você ter um serviço público bem gerenciado ou bem feito ou bem prestado. Porque o que acontece? Dentro do serviço público, você não tem os incentivos nos lugares corretos, como você tem no privado. Quando você está dentro do privado, se a pessoa não trabalhar direito, ela é mandada embora. Se a empresa não prestar um bom serviço no melhor preço possível, a concorrência vai acabar com ela. Já no serviço público, como eles têm um monopólio, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês aqui. Eu estou em Minas Gerais, aqui a gente tem a CEMIG. Ela não é uma empresa pública, mas ela tem um monopólio. Cara, você vai lá na CEMIG pedir uma ligação nova de luz, igual o que acontece comigo, por exemplo, que eu trabalho com obra, então muitas vezes eu vou lá pedir uma ligação nova. É como se você fosse um mendigo indo lá pedir, pelo amor de Deus, um favor, um super favor deles que eles vão fazer para você, entendeu? De fazer a ligação, de prestar o serviço para você, que vai ser maravilhoso e tudo mais e tal. Parece que é isso, entendeu? Não parece que você tá indo lá contratar uma empresa para prestar um serviço para você, não. Não parece. Ô, gente, então a notícia era essa. Muito obrigado a todos aí que estão acompanhando o vídeo. Agradecendo novamente a todo mundo que está se inscrevendo, que cada inscrição é muito valiosa. E até o próximo.